Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, né? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês, assim, qual a diferença de uma escritura e de uma matrícula do imóvel, né? Isso aí às vezes pode dar alguma dúvida. Para os advogados que vão entrar na área condominial é importante saber. Para o síndico é importante saber também, né? Porque existem esses dois documentos, né? Então, assim, nós temos a escritura de compra e venda e nós temos a matrícula do imóvel. Mas deixa eu falar antes, no contrato de gaveta, tá? Quando eu comprei meu primeiro apartamento há mais de 30 anos, 36 anos atrás, eu fiz um contrato de gaveta com o vendedor, ele era um corretor de imóveis. Por quê? A gente achava que a qualquer momento ia sair uma anistia da Caixa Econômica Federal, em que nessa hora você podia fazer a transferência e não seria refinanciado, tá? Na época eu não entendia nada disso, né? Mas era assim, quando você refinanciava, comprou, vendeu, transferiu, a prestação ia para a lua, o valor tal. Então a gente fez, não lembro, acho que não deu um ano, saiu essa anistia, a gente foi lá. E aí, lógico, a gente não mostrou esse contrato de gaveta, né? Falou, olha, ele vai ser o novo proprietário e tal, mas isso seria uma garantia de que aquele imóvel é meu. Então vamos lá, eu vou falar da escritura. O que é escritura? É um documento que você faz em qualquer cartório de notas que faz com que se reconheça que aquele apartamento, desculpa, aquela unidade foi transferida. Normalmente o cartório exige das duas partes, normalmente é de quem vende, tá? Certidão negativa de débito condominial, certidão de débito de IPTU. Ele pesquisa se não existe nenhum processo contra esse proprietário que poderia caracterizar que essa venda está sendo uma fraude a algum credor. Por exemplo, eu vou ser executado, vou perder meu apartamento, ele vai ser penhorado, eu vou vender antes, né? Pelo menos lá no documento está tudo em ordem. Eu continuo sendo o proprietário teórico, né? Mas eu sou o possuidor, estou morando lá. Ele pede uma série de documentos, todos os documentos do comprador e do vendedor. Ele redige a escritura e pronto. Ou seja, o apartamento está vendido, tá? Só que esse documento ainda exige que você pegue esse documento, vá no cartório de registro de imóveis onde está a escritura do seu apartamento e você faça essa verbação lá na matrícula. Enquanto você não fizer isso, o apartamento legalmente é de quem está o nome lá, né? Vamos supor, eu já passei por isso. Esse cara que te vendeu também não passou para o nome dele. Aí você chega lá no cartório, olha... essa pessoa que vendeu aqui, o senhor está me mostrando, não é o que está constando lá. E aí, esse rapaz vai ter que procurar o antigo proprietário, ou seja, isso dá uma confusão danada. Eu passei, assim, a título de dois exemplos que eu queria dar para vocês, tá? O primeiro é que eu peguei um cliente que queria transferir o seu apartamento, né, para o nome dele, comprou da construtora há uns 22 anos atrás e ainda não tinha providenciado isso, né? Quando eu fui no cartório de registro de imóveis levantar a matrícula, ver como é que estava, não só a matrícula estava no nome do antigo proprietário, que no caso era a construtora, como havia anotação em que esse apartamento ele estava reservado para um processo e provavelmente esse apartamento ia ser penhorado. Eu falei isso para ele, aí eu fui procurar esse processo, eu fui lá na vara do processo, pedi o processo, eram uns 15 arquivos, pastas, lógico que isso não estava na primeira, né? Eu achei o seguinte... A construtora tinha construído um outro apartamento, porque essa construtora faliu pouco antes de terminar essa unidade aí do meu cliente, né? Mas na época ela tinha terminado um outro apartamento que 2, 3 anos depois deu muito problema o pessoal fala patologia, né? Ou seja, problema construtivo, né? Eles entraram com uma ação contra a construtora, não conseguiram fazer com que ela arrumasse, porque ela já não existia mais. E aí, o que eles fizeram? Eles penhoraram todas as propriedades dessa construtora, que praticamente não tinha mais nenhuma, né? Porque já estava falido. Só que foi localizado que
17 apartamentos desse prédio onde o meu cliente tinha o apartamento estavam penhorados por conta desse processo. Primeiro lugar, eu tive que entrar no processo, nesse processo que era físico, eu tinha que levar a coisa lá no balcão, carimbar, mostrando toda a documentação que esse meu cliente tinha de que o apartamento era realmente dele. E outra, não era só esse condomínio, eram muitos condomínios. Depois de uns 2 anos, o juiz, não, realmente, eu defiro, tá? Aí eu pedi para ele um ofício lá para o cartório de registro de imóveis para eles mudarem isso, colocar ele realmente como proprietário, né? Outro caso que aconteceu também, tinha um condomínio que tinha mudado o administrador, ele recebeu uma intimação, a administradora me passou, eu levantei o processo digital e verifiquei o seguinte. Tinha uma mulher que nunca tinha pago o condomínio, ou seja, eu devia muito, né? E o condomínio entrou com uma ação de execução. Então, o que o advogado fez? O advogado fez o que eu faria, tá? Procuração do síndico, ata de eleição do síndico, a matrícula do imóvel e a planilha de débito. Com isso, acabou. Você monta o processo e distribui. Acontece que a real proprietária, ou seja, tinha sido vendido e não tinha sido mudado lá no cartório de registro de imóvel, que é onde a gente pede o documento. Não havia mudado ainda para o nome da proprietária nova, né? Em condições normais, a execução continua e você que se vira de cobrar, tá bom? Mas acontece o seguinte, ele mostrou no processo que teve uma época em que ele comunicou à administradora antiga, a administradora devolveu um e-mail ciente, aí começaram os problemas, ou seja, a administradora estava ciente disso, tá? A partir daí mudou o nome da taxa condominial, mudou o nome para esse proprietário antigo, ou seja, e ela anexou tudo isso do processo. Outra, quando eles foram assim, porque o que acontece, quando ela foi cobrada, ele entrou com agravo de execução, mostrando, quando eles receberam isso, você percebe, automaticamente mudaram o nome no boleto, né, para proprietária antiga, ou seja, estava totalmente caracterizado que eles sabiam disso, né? Embora a lei diga que deve ser o real proprietário, isso você vê na matrícula, ou seja, eles tinham ciência, executaram o que tinham que executar, só na hora do advogado executar, eles não avisaram, o advogado fez exatamente o que tinha que fazer. Então, senhores, se por acaso vocês venderem um imóvel, cuida para que quem comprou, ele que vai ter que pagar isso, ele que paga a escritura e ele que paga pela averbação da transferência do proprietário. Exija isso, por quê? Qualquer coisa que acontecer no seu nome, que envolva o apartamento, vai, IPTU a mesma coisa, tá? Vai dar problema para o seu nome, que é uma coisa tranquila porque você consegue resolver, tá? Mas é demorada, você vai gastar dinheiro, tá bom? Então vamos lá, o que é a escritura? É esse primeiro documento em que o escrevente pede tudo que é possível e imaginável, vê se está tudo em ordem mesmo, está tudo em ordem, ele lavra a escritura, as partes assinam. Com isso, o novo proprietário chega lá no cartório de registro de imóveis, normalmente o cartório que faz a escritura ele também pode providenciar isso. E aí vem o seguinte, né? Nessa escritura, normalmente o que vem? A condição da venda, o valor da venda, quais são as partes envolvidas, o prazo da entrega, tudo que é possível e imaginável ele coloca para quem não acha problema. Isso é uma defesa para quem está comprando e para quem está devendo. Para quem está devendo, pô, o cara não vai me entregar a chave, né? E para quem para quem está comprando, também é uma garantia que o cara vai ter que sair de lá, né? Então, aí acontece, o que é a matrícula do imóvel? Aí já é uma outra história, né? Eu costumo falar o seguinte, registro em cartório. O que é o registro em cartório? Você pegar um instrumento que é privado, entre eu e você, e torná-lo público, ou seja, qualquer pessoa que for lá vai conseguir descobrir quem é o dono, se você pedir a certidão de nascimento de qualquer pessoa, não precisa ser você, o cartório é obrigado a fornecer, atestado de óbito, tudo isso o cartório é obrigado, por quê?
É um instrumento público. Se você faz um contrato com alguma pessoa para vender ou comprar qualquer coisa, se alguém precisar e souber onde está, ele vai pedir, o cartório é obrigado a fornecer. Da mesma coisa, a ata das assembleias, tá? Não é o fato de ser registrado em cartório que a torna mais importante, mais válida. Não, nada disso. Você pode assinar lá, ó, o presidente, o secretário, assinou, acabou, aquilo é válido. Entretanto, existem algumas garantias quando elas estão lá no cartório, que eu já expliquei num outro vídeo qualquer. O assunto agora não é esse, tá? Já lá, depois que ele fez tudo, esse documento, quando bater lá no cartório de registro de imóveis, não precisa fazer mais nada. Você entrega esse documento, paga, né, o que eles pedem, o que não é barato, né? E aí eu pergunto, né, puxa vida, por que 2 cartórios, né? Será, por exemplo, se paga 1.000 em um, 1.000 em outro, R$ 2.000, será que eu não conseguiria pagar 1.500 num só? Nunca ninguém me respondeu. São 2 cartórios que você precisa passar quando você vende um imóvel, tá? Imóvel. Essa matrícula é diferente dos outros documentos que são registrados em cartório. Ela é, por lei, obrigado a ser feito num cartório. E o cartório de registro de imóveis, qual? Da circunscrição em que fica o imóvel que foi comprado ou vendido. Então, basicamente, essa é a diferença entre a escritura e a matrícula, né? Quando, por exemplo, eu recomendo, né, para as administradoras, tem umas que exigem a matrícula. Fim de papo. Nesse caso, por exemplo, essa administradora foi obrigada a pagar as despesas dos danos morais, materiais dessa ação, mas pagou os meus honorários também. Por quê? Porque fez bobagem, né? O que eu recomendo para as administradoras é o seguinte, olha, exija a matrícula. Exige a matrícula, é uma coisa obrigatória. Não é você que está obrigando, você está exigindo um documento que é obrigatório da pessoa ter. Se a pessoa manda somente a escritura e você acata e muda lá no boleto todas as informações para esse novo proprietário, mas eles não têm uma matrícula, não se esqueça de ter isso muito claro, anotado, toca sirene e tal, porque se por acaso o advogado for executar esse apartamento, a dívida desse apartamento, ele não vai ficar pesquisando, ele não tem como pesquisar em cartório de notas. Eles não têm, você precisaria saber exatamente o cartório, você dá o documento de um dos dois, do comprador e do vendedor, e você consegue. Mas ele não vai fazer isso, não dá pra gente fazer isso, tá? Então, se a administradora aceitar esse documento, olha, muito cuidado, não se esqueça. E qualquer coisa que acontecer, você vai ter que notificar o advogado, porque senão você vai pagar pelo prejuízo que você está dando para uma pessoa que, teoricamente, não tem nada a ver com isso. Eu digo teoricamente porque desde o momento que ele vendeu, ele era obrigado a exigir do comprador que ele fizesse lá alteração no cartório de registro de imóveis, tá bom? Pessoal, é uma coisa tranquila, tá? Não tem muito segredo. Não tem nenhum artigo que eu possa colocar com relação a esse assunto, mas é uma coisa que as pessoas, até que condôminos mesmo que estejam comprando, vendendo, síndicos, donos de administradoras, fiquem espertos com essa documentação, tá bom? A gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.